Outra coisa que parece indefensável é o arcabouço fiscal, o calabouço fiscal, né? Isso aí também é uma vergonha, né? Não tinha o que fazer, né? Ninguém fez aquilo lá, né? Aí o Bolsonaro voltou, precisamos de alguma coisa para obnublar. Aí solta o PowerPoint do arcabouço. Aí vem, bom, a presidente do PT, quem é? Gleisi Hoffmann, voltou a criticar a proposta. Ela fala bem de alguma coisa, a Gleisi, ou Léo? Você que a conhece? Não, eu vou ser bem sincero, não. A função dela é ser não tem uma relação... É ser o quê? O Pedro de Lara do show de calouro do Lula. Não, você sabe, Pavi, que foi notório, você estava aqui como âncora, inclusive, eu saí do PT, né? Já fui do PT, saí do PT e não tive um contato muito próximo com a deputada Gleisi Hoffmann. Mas o que eu vejo é que nesta gestão, ela tem a função de trazer o governo e o debate mais à esquerda. Então, ao mesmo tempo em que a questão do arcabouço já entrando no arcabouço. Eu vou ler, então, aqui a matéria e aí eu já começo com você. Bom, ela voltou a reclamar da proposta, né, de regra fiscal apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, durante a reunião do Diretório Nacional do Partido, a Gleisi afirmou que o projeto de arcabouço ameaça inibir o crescimento econômico. Só que horas antes... o próprio Lula fez questão de elogiar Haddad no balanço dos 100 dias, dos 100 primeiros dias de governo. Abro aspas, né? O Lula disse, né? Haddad, de vez em quando eu sei que você ouve algumas críticas. Tenho que elogiar você e a equipe que trabalharam, porque certamente, em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade. Fecho aspas. Né? E a pressão sobre o Haddad dentro do partido, mesmo com esse elogio, dentro do próprio PT, só tende a aumentar. A cúpula do PT tenta enquadrar o ministro da Fazenda para mudar a proposta de arcabouço fiscal e o plano de atrelar as despesas constitucionais com saúde e educação a uma nova regra. Os líderes petistas estão desconfiados do sucesso do projeto e, por isso, o Diretório Nacional da sigla decidiu convidar Haddad para um processo de debates para dar explicações. Por favor, Léo. Não, maravilha. Voltando, então, à questão da Gleisi do arcabouço. O papel da Gleisi e do companheiro dela, o senador Lindbergh Farias, é justamente trazer o debate mais à esquerda. Inclusive, essa foi uma das explicações para que o presidente Lula não a nomeasse ministra de Estado e ela permanecesse na função de dirigente partidário para que tivesse mais liberdade de atuar como uma força mais à esquerda e que trouxesse o debate mais à esquerda. Agora, o arcabouço, ele foi proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Em conjunto, ambos propuseram um arcabouço. O que é o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal nada mais é do que o meio de campo entre aquela reforma aprovada pelo Michel Temer, o teto de gastos, que congelava gastos em saúde e educação e acabava também engessando a máquina pública e um total cancelamento do teto. Então, é um meio termo. O arcabouço, ele prevê que investimentos sejam retomados, ao mesmo tempo em que mantém gastos públicos para áreas essenciais, como foi, por exemplo, a aprovação da PEC, que liberou mais de 180 bilhões de reais para o Bolsa Família, para que as pessoas não morressem de fome, e o Congresso acabou legitimando. E aí o arcabouço, ele prevê que zerar o déficit primário esse ano, e ano que vem para 0,5% de superávit primário e no outro ano 1% de superávit primário, com uma margem de 0,25 de ponto para mais ou para menos dentro da margem de erro. Ao mesmo tempo... A dona Dirce, ela está no ponto, ela não está entendendo nada. Vou explicar então, O governo, ele tem um orçamento, um orçamento anual 100 bilhões de reais, vamos supor, 100 bilhões de reais. O arcabouço, ele prevê que o governo, a União, porque é matéria da União, só pode gastar até 70% daquilo que ela arrecada. Ou seja, se o governo ele arrecada 100 bilhões de reais nos últimos 12 meses, naquele ano, ele só pode gastar agora até 70%. Ou seja, você não pode gastar
mais do que você tem, isso é primordial, e tem setores da esquerda, da extrema esquerda, que acham que isso é aceitável. O dinheiro dá em árvore. Não é aceitável. Você precisa ter responsabilidade fiscal, mesmo num governo de esquerda. Você precisa ter responsabilidade fiscal e acenar para o setor primário. Eles acham que o dinheiro é engraçadinha de Nelson Rodrigues. Não existe essa possibilidade. Dinheiro tieta. Não é essa possibilidade. Então, dona Diz, que inclusive eu tive ontem com ela, tomei uma coquinha, almocei lá um PF na Aliás, dona Dirce, agora temos o Pavivi Lanche, até o Pavilanche. Fiquei sabendo. Se quiser comer o Pavivi... 300 gramas de carne. Se quiser comer o Pavivi, ó, agora é a hora. Meu Deus. Então depois eu vou lá, gente. É uma figura para ver. Mas então, basicamente é isso. O governo, então, só para resumir, então, são 100 bilhões de reais que você arrecada, você só pode gastar até 70% daquilo que você arrecadou nos últimos 12 meses. Portanto, nesse exemplo, 70 bilhões. E a gente tem uma série de despesas, o governo, a União tem uma série de despesas que o governo prevê. Imagina, que tudo até tão enxuto em Brasília, tudo tão enxuto. Prevê que até ano que vem zere as despesas e comece a ter saldo de 0,5% no outro ano, de 1% superávit primário no outro ano. É algo complicado, é algo que vai ser trabalhoso, e a ministra Tebet e o ministro Haddad vem se propusendo a fazer isso. E eu muito apoio esse arcabouço, porque é um meio de campo para acenar para o mercado, que viu com bons olhos, e ao mesmo tempo com a base, que elegeu o projeto do presidente Lula, que queria acabar com o teto de gastos. Foi eleito essa proposta. Então, é um meio... O que eu acho o problema, professor Márcio, meus queridos, é o seguinte: a gente faz coisa, a gente estuda, né, chama economista, faz tabela, prevê. Eu acho que eles fizeram isso no tarô. Ele fez essa proposta na base do tarô. Que é assim, ó, eu devo para todo mundo. Como é que eu vou ter crédito, como é que eu vou pagar? Bom, é o seguinte, ó, eu ganho 5, não estou conseguindo pagar ninguém. Mas eu vou ganhar 10 no mês que vem, hein? E eu vou gastar só 7, porque 3 é ali para garantir a questão. Só que ele não conta de onde vai vir os outros 5. Ou seja, como é que ele vai ganhar os 10? É no tarô? Ele não sabe, né? Tira um no tarô. É o astro, minha pedra é ametista, minha cor o amarelo. Assim, vai vir de onde esses 10? Viram de onde esses 10? O interessante, Pavinato, quando você falou, eu estava dizendo, mas é muito importante o que o Léo está falando. Por qual razão? Porque é uma boa narrativa, é inteligente. Mas isso é uma peça de ficção científica. Você falou tarô, se foi pior ali. Mas é uma peça de ficção científica. Qual é a jogada? Você disse que é um meio... Era melhor tirar o Haddad e pôr a Márcia Sensitiva. Verdade. Deveria. Eu acho que ela acertaria mais. Apesar de eu... Não sei, eu não consigo ver qualidade como economista no Haddad. Com todo respeito, parece que ele é advogado, parece que ele é filósofo, que ele fez doutorado na filosofia quando eu estava fazendo defesa política. Aí imagina, pergunta assim, eu sou... Só para eu responder. A Márcia Sensitiva, ela é ministra da Fazenda. Aí você lê o arcabouço e pergunta assim, você me pergunta assim, né? Esse arcabouço vai estar certo? Pergunta. Esse arcabouço vai estar certo? Tá louco? Não vai dar certo nunca! Esquece! Desapega! Deixa eu só fazer um comentário. Desapega. Antes de responder a tua Voa! Fazer um comentário. Ele é mestre em economia. Só tem um detalhe. A tese do Haddad, ou melhor, a dissertação de mestrado do Haddad em economia, você sabe qual é? É em quê? Socialismo, se eu não me engano. Não, pior, se fosse sobre socialismo, ele estaria fazendo filosofia pura. O problema todo é que a tese dele é sobre os efeitos sociológicos do modelo soviético. É algo do gênero. Como é que um cara que faz uma dissertação de mestrado sobre o modelo soviético e conta história econômica vai querer tratar de economia com seriedade? Tanto que ele próprio assumiu, ele não sei nada de economia. Ele disse, eu estudei 3 alguma coisa, ele falou isso no discurso. Entendeu? Perguntaram assim, perguntaram assim, mas o tipo de brincadeira que não se faz. A mesa do governo de transição. Assim, alguém aqui é comunista, ele entendeu economista, falar economista, ele entendeu é comunista e ele foi. Mas olha qual é que é a jogada. Por exemplo, o Haddad. Vamos deixar o Haddad de lado por enquanto, só para a gente pegar aqueles pontos que o Léo trouxe. Primeiro, é uma peça de ficção isso daí. Por quê? Porque todos os gastos estão vinculados a uma receita que você não sabe se vai ter. O que é a receita? Aquilo que você arrecada. Ora, como você não sabe de onde vai essa receita, porque você não está estimulando a sociedade para produzir, por que a sociedade não está estimulada a produzir? Porque não tem credibilidade e todo mundo sabe que a qualquer momento pode vir aumento de tributação. Mas espera aí, nós estamos querendo trabalhar com uma reforma tributária que simplifica, mas não reduz e continua tributando o consumo.
Ou seja, não mudou nada. Ele está dizendo, mas nós vamos arrecadar. Quem que vai investir no Brasil se você não tem uma reforma tributária de verdade? Se você tem esse processo de simplificação que está sendo feito, você não sabe quanto que você vai arrecadar, porque você não está estimulando ninguém a fazer investimento aqui. Na realidade, ele disse que o investimento virasse e cair a taxa de juros. Isso é palhaçada. Rodolfo, isso é conversa de gente que não sabe falar. Você acha o professor Marcelo um homem de pouco café? Não. Não. Mas depois eu quero concluir. Estou achando que você está com muita pouco café. Não, mas depois eu quero concluir. Tem que ter fé. Olha, depois quando ele falou do meio termo, é um meio termo para tentar, de alguma forma, apontar para o povo de que ele vai responder às propostas de demagogia que ele fez e ainda assim vai apontar para o empresário que ele não deve tirar o dinheiro dele daqui e jogar e levar fora. É o que ele está tentando enganar todo mundo, acreditando que nós vamos ter condições de fazer uma arrecadação para depois mirar o teto de gastos em função daquilo que foi arrecadado, ou seja, dos tributos ou daquilo que é arrecadado, do orçamento que vai aumentar. Ele está achando que vai aumentar o orçamento. Isso é ficção científica. Agora, o pior de tudo é que quando você falou, Léo, e aí não é o que você falou em você, estou falando, o argumento é interessantíssimo, só tem um detalhe. Foi contra o teto de gastos, porque o teto de gastos diz que não pode gastar além daquilo, é fixo. Não. A função do teto de gastos era simplesmente mostrar uma coisa. Numa linha em que você dividia em 10 partes iguais, as 8 anteriores, ou 9, são obrigatórias. Porque ali está funcionalismo público, aumento da máquina administrativa, pensão, coisa que você não pode deixar. E saúde e educação também, está lá o obrigatório. Só sobra 10% para você investir nas demagogias que são feitas ou nas políticas públicas. Qual era a jogada do teto de gasto? A partir de agora, ninguém pode gastar nada além da inflação do ano anterior. Não pode aumentar além da inflação do ano anterior. O que você é obrigado a fazer? Enxuga a máquina, reduz a administração, acaba com as palhaçadas de aumento de salário de funcionário público do topo que vem em escala e vem em cascata e atinge todo mundo. Como ele não pode fazer isso porque ele tem uma promessa demagógica com toda essa galera, o que ele fez? Aumenta tudo e eu vou jogar o pepino para onde? Acabando com o teto de gasto e vou tentar enganar todo mundo de que eu mantenha o melhor de um mundo e o melhor do outro. Isso é mentira. Não tem como isso dar certo. Festival Promessa. Tá, acabou. Isso. Promessa. E aí, Rodolfo, você investiria no Brasil? Fosse você, Warren Buffett, Ok. né? Warren Buffett, né? Uma pessoa... Você investiria no Brasil? Com esse atual governo, não. Óbvio. Pavinato, eu queria deixar no ar aqui uma pergunta pro Léo, depois se ele pudesse responder, se o Haddad é melhor que o Guedes, na opinião dele. O Guedes já responde já dá treta. Eu acho melhor que o Guedes? O Haddad? Acho. Acha, pronto, tá respondido. Acho. Agora continua a sua Tudo resposta. bem, eu vou continuar com respeito, mas vou limitar a minha oratória aqui, então. Por favor. O contexto de todo... Se contenha! Tá bom, mamãe. Eu posso entrar no mérito depois, se tudo quiser. bem. Não, eu não quero. Mas a questão é assim... Eu tenho essa prerrogativa. Gente, eu vou gastar só 30 segundos, ó. Você leu o TP... Valendo! Você leu o TP, e o que mais me chamou a atenção foi isso aqui. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, voltou a criticar a proposta de... Voltou a criticar. A gente não dá para ter um governo onde eles estão brincando de carrinho bate-bate. Toda hora um bate no outro, toda hora um não conversa com o outro. Isso mostra que são mais de 100 dias e até agora não conseguiu colocar em prática um plano de governo. O brasileiro só quer saber de viver a sua vida e ter uma política estabilizada no país. Mesmo que, para isso, nós tenhamos que pagar a nossa língua de quem não votou no Lula e de quem está odiando o Haddad como ministro. É só isso. É só isso que a gente quer. Aí quando volta aqui o TP e essa notícia vem... Não tem mais jeito, acabou. Boa sorte. Pode continuar. Não, é isso. Quando volta a criticar, eles ficam batendo cabeça, sabe? É o presidente, é o executivo que bate cabeça com os seus parlamentares. É o boi garantido e o boi caprichoso. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim pro Brasil, Pavinato. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para nós brasileiros, entende? Agora, Dani, se o PT achou ruim o arcabouço, se o mercado achou ruim o arcabouço, o Lula é um
Isso a gente pode considerar, levando em consideração até mesmo o próprio plano de governo, não é? Que, na verdade, não se tem plano de governo ali nas próprias eleições, então nós podemos sim considerar que é, na verdade, uma grande mentira que está ocorrendo hoje. Mas eu vou discordar, dando até continuidade aqui o que o Rodolfo estava falando sobre a Glaze e discordando aqui do Léo, que ele colocou aqui que a Glaze, ela tem o papel de colocar o debate mais à esquerda. Eu discordo disso, porque os argumentos da Glaze nós não temos nem como considerar, porque são só histerias. Não é nada que a gente possa colocar dentro de um debate como argumentos válidos para o desenvolvimento do país. Não, são argumentos que, assim, eu não posso nem classificar como argumentos, eu só posso classificar como histeria. Aí eu venho na seguinte interpretação do porquê ela faz isso. Na minha concepção, ela está dentro deste papel para colocar o Lula como sempre o grande salvador, aquele que é o capaz de negociar e colocar a sua equipe em paz e todos em paz, o grande... Colocar a sua equipe em tudo. Em negociação. Então, é uma estratégia de confronto que ele faz entre a própria equipe para que ele possa se sobressair. Portanto, eu não vejo que a Glaze tenha alguma validade enquanto argumentos para o desenvolvimento do país. Você me permite, Pavê, rapidamente. Rapidamente. Porque assim, primeiro que, em relação ao que o Rodolfo comentou, primeiro que a Glaze, ela não faz parte do governo, né? O Lula não quis que ela fizesse parte do governo e que continuasse na posição de deputado, de parlamentar e presidente de um partido político. Que é o partido do que é da base. presidente. Mas então, ela justamente não... Mas esse é o ponto que eu quero... Eu posso me corrigir aqui e falar que toda hora eles estão batendo cabeça. Isso é ruim para o Brasil. Não, tiro ela do governo e coloco concordo, ela lá. mas a função, ela não está no governo justamente para poder falar isso. Agora, o governo está aliado, tanto que o Haddad veio essa semana dizer que não vai haver mudança alguma no arcabouço, que o arcabouço vai ser enviado como lei complementar para o Congresso Nacional, vai ser votado no Congresso Nacional, foi feito pela Simone Tebet, que é uma mulher brilhante.